gratos a tudo que eu tão amorosamente foi recebido, que possamos, pelo mesmo caminho que fomos até o nosso coração, ir voltando, ficar totalmente presente com essa sintonia do coração, para receber a partilha que o Gaia tão amorosamente vai trazer para nós. Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor sabedoria. Ao adentrar na sala hoje, nós fomos deliciosamente surpreendidos por uma ambiência frequencial de um mantra que o Felipe colocou, né, aguardando que todos nós pudéssemos entrar. E ali, quanto imersivo naquela frequência, nos veio muito forte a vibração da devoção. A devoção faz parte do caminho espiritual. A devoção, ela nos ancora nessas energias por uma via muito mais diretiva, muito mais rápida. E, obviamente, que toda devoção, ela se faz pela via do coração, né? É o Hridaya Kamala, né? Quanto o Felipe fala desse lugar no coração, dessa morada no coração, isso é Hridaya Kamala, isso é a caverna do coração onde habita o ser, a centelha divina. Existem várias maneiras de nós nos relacionarmos com o divino. Particularmente, existem duas vias que estão muito presentes nas escolas espirituais, que é a via personal e a via impersonal. Na Índia, por exemplo, todos os yogis, todos os grandes rishis, eles estão colocados em uma ou outra linha, conforme a sua natureza e a facilidade que sentem em estabelecer essas conexões com o divino. Os personalistas, ou seja, aqueles que sentem Deus como uma pessoa, não uma personalidade, mas como um ser concreto, e estabelecem relação com ele. Esses são os Vaishnavas, né? Então, eles sentem essa atratividade por um ser superior e estabelecem relação com esse ser como um amigo, como um esposo, como uma esposa, né? Como um pai, e alguns até mesmo como um filho. E conforme a nossa relação, a forma como estabelecemos essa relação, esse princípio divino se coloca para nós naquele molde, naquela frequência. Isso facilita muito o caminho, porque o caminho impersonal, ele é muito árduo, que é o caminho do monismo. Toda a escola do Advaita Vedanta, ele é um caminho monista. Então, ele é um caminho não personalista, ou seja, não é aquele que estabelece um contato com um ser superior, separado. Embora não haja essa separação, essa visão de separatividade em relação a Deus ajuda a nós nos reintegrarmos à fonte. Mas não é o caso dos Advaitas Vedantas, né, que são impersonalistas, ou seja, eles acreditam
que a frequência do divino está em todas as coisas. É que Deus não é uma pessoa, não é uma personalidade. Que, aliás, Deus é algo que transcende a capacidade de qualquer possibilidade de compreensão. Ele é o incognoscível. E nós temos essa frequência de Deus dentro de nós. Está no nosso coração, que é aquilo que é chamado de Paramatma, que é a centelha divina, que vai dialogar com aquilo que é o tema da nossa partilha de hoje. Então, esse centro divino está em nós. Mas nós podemos sentir através do reflexo daquilo que nós projetamos como estando fora, que é o caso das pessoas devocionais. Isso que está dentro é o Atma Vidyaya. Atma Vidyaya, Atma é a essência divina, que é indivisível, que é una. Vidyaya significa aquilo que é verdadeiro por si mesmo. Então, essa verdade do ser divino em nós é que tem que ser alcançada. Não importa por que via. Se é pela via da devoção ou se é pela via da jnana, que é da compreensão. Nós aqui trabalhamos muito com a via da jnana, da compreensão, da gnose, porque isso nos resguarda de ter uma devoção emocional muito primária. Então, os dois caminhos, eles têm que se complementarem. Os dois caminhos têm que florirem em nós. Mas é muito importante a devoção, quanto nós conseguimos ter essa postura reverente com aquilo que é sagrado, que é transcendente, não importando o nome que possamos dar. A semente de sol. Em uma vila muito remota, no coração dos Himalaias, e vivia uma pequena comunidade de devotos. Eles eram seres devocionais, e de uma devoção muito pura. E eles cultuavam Surya. Surya é o sol. Os Vedas acreditam que todos os planetas, todos os astros, toda a realidade de todos os mundos, existem seres que governam, entidades que governam, que são chamados devas. Então, Surya é o senhor do sol. É uma entidade, é um princípio divino que, inclusive, sustenta o nosso planeta. Imagina o nosso planeta se o sol decidisse não brilhar para nós. Nós somos totalmente dependentes do sol. Nada aqui existiria se não houvesse o sol. Nada. Não haveria vida. E nós somos tão pouco cientes disso e talvez tão pouco gratos, né, a isso que todos os dias, gratuitamente, brilha para nós e por nós. Vocês já notaram como a frequência do sol traz alegria? Passa 3 dias nublados e no 4º dia vem um sol. E quando você se vê o sol ou se coloca no sol, como te penetra uma frequência de alegria. O sol traz alegria. Por quê? Porque existe não só as energias que estão presentes na sua radiação, mas existe um estado consciencial que vem do sol. O sol é uma consciência divina.
Então, esses moradores dessa pequena vila, pequena aldeia, no coração dos Himalaias, quase que isolada, eles tinham esse culto ao sol, a Surya, Surya Namaskar. Né? Eu reverencio o sol, porque o sol é a própria expressão do divino para nós. Se nós pegarmos o Gayatri Mantra é uma reverência ao sol. E segundo os Vedas, é o mais elevado dos mantras. Então, quando nós recitamos o Gayatri Mantra, Om Bhurvuvai Svaha Tat Savitur Varenya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Eu estou fazendo uma reverência ao sol que permite que a luz me penetre e que essa luz, que é a própria luz do divino, clareie a minha mente, me traga compreensão, me traga entendimento. Nós somos seres necessitados de luz. Nós precisamos da luz. Então eles cultuavam, eles tinham uma devoção pelo Senhor Surya, Surya Deva. Só que em períodos regulares aparecia uma entidade na vila, passava uma entidade pela vila, que se chamava Tamazodas. Tamazo é o contrário da luz. Tamazo é escuridão, e Tamazo significa ignorância. Né? Então, Tamazo é o estado vibracional da ignorância, ou da ausência de luz, da escuridão. E Das significa servo. Então, Tamazodas é o servo da escuridão, ou servo das trevas, o servo da ausência de luz. Então, periodicamente, ele passava pela vila, essa entidade, e quando ele passava, todo o céu se tornava negro, o sol não penetrava, né? E todos os moradores da vila eram tomados de um medo, de um pavor, de uma tristeza, de uma angústia, e às vezes essa angústia, esse estado de escuridão, permanecia por muitos dias. Qualquer relação com que nós vivemos não é mera coincidência. Nós estamos falando de nós mesmos ao contar essa história. Então, o que fizeram esses moradores da vila para se protegerem dessas incidentes visitas de Tamazodas? Eles oraram ao Senhor Sol, a Surya, e pediram que Surya pudessem ajudá-los, mandar algo que pudesse protegê-los de Tamazodas. E aí Surya mandou para eles o Surya Bidya. Surya é o sol, Bidya é semente. Então é a semente de sol. Ou seja, Surya tirou um pedacinho dele mesmo, do próprio sol, do tamanho de uma bola de golfe, e entregou à vila. E disse para eles: toda vez que Tamazodas chegar na vila, vocês todos se reúnem em torno de Surya Bidya, que a luz de Surya Bidya, que é uma centelha do Sol central, que é uma centelha de Deus, vai proteger vocês de toda a escuridão que Tamazodas traz. E assim eles fizeram. Toda vez que o céu se tornava negro e Tamazodas vinha galopando no seu cavalo de trevas, eles pegavam Surya Bidya, colocavam ao centro da vila e todos se reuniam em torno de Surya Bidya. E Surya Bidya, que era uma fração do Sol,
uma semente do Sol. Aquela semente do Sol, Surya Bidya, os envolvia e os protegiam daquela grande escuridão. Os protegiam de tamas, da frequência da ignorância. O que essa historinha tem a ver conosco? Particularmente nesses dias que estamos vivendo, nesse momento planetário. O nosso momento planetário é um momento planetário muito delicado. E todos aqueles que têm um certo nível de sensibilidade estão passando por processos interiores, por vezes, desafiadores e angustiantes. Eu desafio qualquer um dos senhores ou das senhoras a nos dizer que não tem sofrido pequenos períodos de escuridão. Pequenos momentos em que se é visitado por um estado de ausência luminífera e parece que tudo perde sentido. E nós caímos num processo que parece não encontrarmos onde nos sustentarmos. Perdemos as referências. E tudo parece um grande jogral de absurdidades, porque nada faz sentido. Nos sentimos vazios, abandonados, desprotegidos. Acreditem, muitos no planeta nesse momento estão passando por isso. E essas são as dores do parto. O próprio Sananda Jesus advertiu no seu sermão profético que esses momentos viriam. Por isso que ele dizia, se você está no campo, não volte para casa. Se você está no alto do telhado, não desça. Porque é um momento especial que nós estamos vivendo, porque é um momento de agudas transformações. As frequências do planeta estão mudando. E é um momento de depuração. E se é um momento de depuração, precisa que toda essa lama, toda essa sujidade que estava sedimentada no fundo, esquecida, possa ser soerguida para sofrer o processo de depuração. Então, as nossas próprias sombras, o nosso próprio lixo interno, está sendo visitado e soerguido para que possa sofrer a transmutação, para que nós possamos nos purificar de certas frequências que não mais são cabíveis e alinhadas com a nova proposta planetária. Muitos falam de transição planetária, supondo que transição planetária é algo que acontece fora. A transição planetária acontece dentro de cada um. Então, todos nós vivemos período de sombras. É aquilo que nós podemos chamar de a noite escura da alma. São João da Cruz nomeou esses estados de a noite escura da alma. Quando você parece que foi abandonado pelo próprio divino. E você tem que se sustentar a si mesmo num lugar de sombra, de escuridão.
E como nós podemos lidar com essas sombras que estão tanto fora como dentro de nós? Porque o caminho espiritual precisa passar também pelas sombras, não só pela luz. Ninguém chega à luz sem visitar as próprias sombras. Não adianta você ficar escondendo as sombras e ficar só enamorado da luz. Você vai cair. Porque as sombras precisam ser visitadas. As sombras precisam ser reconhecidas. Porque toda sombra traz a semente da luz. Então, nenhum de nós está imune da incidência das sombras, assim como está aberto para a recepção da luz. Luz e sombra não são coisas opostas. Não são realidades distintas. A sombra, inclusive, é só um estado transitório. A escuridão não tem realidade, só a luz é real. Tanto que, se nós chegarmos num ambiente escuro, nós conseguimos produzir luz, acendendo uma lanterna, uma vela, uma lâmpada. Mas chega numa sala clara, iluminada, e tenta acender algum dispositivo que escureça aquele ambiente, que retire a luz daquele ambiente. Não é possível. É aquela pergunta que o menino faz para a mãe dele. Mãe, quando a senhora acende a luz, para onde que o escuro vai? Não vai para lugar nenhum, porque não tem o escuro. O que é a sombra? A sombra acontece quando algo se interpõe entre a luz e você. Só existe sombra quando a luz é interrompida, quando existe um obstáculo para a luz. Mas a luz está ali. Ela apenas não é percebida. Mas a luz está ali. Ela não é inexistente, ela não é ausente. Então, o que são os estados de sombra em nós mesmos? É alguma condição criada por nós mesmos que se interpõe à nossa própria luz e não permite que essa luz que está em nós possa irradiar, possa estar plena, manifesta. Então, nós temos vários agentes presentes em nós que bloqueiam essa luz divina. Esse Atma Vidyaya, esse centro de luz, essa semente de luz, ou se quiserem, essa semente de sol, esse Surya Bidya, que está no centro da nossa aldeia consciência, que nos protege de Tamas-Odas, do servo das trevas. E se essa luz não é vista, é porque algo em nós está bloqueando isso. E é isto que nós chamamos de sombra. Então, quando nós reconhecemos esse algo que está obstruindo a luz, que produz o efeito sombra, que não é real, é apenas um efeito, nós podemos remover esse algo que obstrui a luz. E sabem qual é a maior muralha em nós que obstrui a luz do divino? É uma palavrinha com 3 letras. A primeira letra é o É. É o ego.
essa estrutura rígida do personalismo, onde estão presentes o egoísmo, o egotismo, o egocentrismo, a egolatria, isso obstrui a luz divina. Por quê? Porque o ego, ele quer autonomia, ele não quer ser parte do divino. O ego, ele percebe a partir de um princípio de separatividade, de dualidade. Então existe só o eu, e eu vou fazer tudo por esse eu e proteger esse eu. E tudo que não me favoreça, eu ataco e destruo. Eu nunca vejo o outro como um igual a mim, mas sim como um opositor, como um concorrente, como alguém que eu preciso usar para o meu benefício próprio. O ego nunca ama. O ego só usa as pessoas para o benefício pessoal. Enquanto aquela pessoa me dá prazer e alegria, eu a uso. Enquanto ela não mais me dá prazer e alegria, eu a descarto. É assim que funciona o ego. Então, essas sombras que estão em nós, elas precisam ser amorosamente visitadas. E quando nós mergulhamos nessa noite escura da alma, e é interessante porque a noite escura é da alma mesmo, não é do espírito. O espírito nunca anoitece, porque o espírito é a luz divina. Então não há noite para o espírito. O que anoitece é a alma, ou seja, essa condição de manifestação, né, dentro dessa estrutura da nossa psique, que tem a parte mental, a parte emocional e a parte física manifesta, a estrutura do corpo. É isso que anoitece. A alma anoitece, o espírito jamais. E quando nós passamos pelas noites escuras da alma, e todos nós passamos, qual é o expediente que pode nos sustentar? É ter a sabedoria que teve aqueles simples aldeões daquela retirada aldeia nos Himalaias. Eles pediram uma Surya Bidya, uma semente de sol, para estar constantemente com eles. E nós podemos pedir algo semelhante? Sim. Nós temos que invocar essa centelha divina para que ela esteja sempre desperta e fulgurante em nossos corações. Surya Bidya habita o centro do nosso coração. Então, quando tudo anoitece, quando as sombras varrem a exterioridade e as circunstâncias existencial e tudo parece mergulhar num estado de ausência de alegria, nós nos recolhemos e sentamos perto de Surya Bidya, da semente de sol, que está no nosso coração. E permitimos que ela possa nos trazer o alívio do sofrimento, que possa nos sustentar nas travessias das longas noites que às vezes nela somos sucumbidos. E qualquer um de nós pode isso fazer, porque todos nós trazemos a centelha divina em nós.
não precisa de buscar fora, já está dentro. Já somos isso que precisamos ser. Porque a partir do Sol central, porque só não existe só esse Sol que ilumina fisicamente o nosso planeta todos os dias, né? Esse Sol que está próximo de nós, ele é apenas um espelho de um Sol maior, que é o Sol central, que acredita-se estar no centro do universo, que é o próprio local onde a essência divina se coloca. E o Sol central usa o nosso Sol como espelho para refletir as frequências para que chegue até nós. E em nós, onde está o espelho para o Sol? Está no nosso coração. Havia um senhorzinho que era muito amigo do meu pai, que já desencarnou há muitos anos, um homem iletrado, mas muito sábio. E ele dizia para o meu pai: coração não é lata de lixo. Cuidado com o que você joga lá. Veja que sabedoria. E quanta sujidade nós jogamos no coração. Então nós temos que honrar Surya Bidya, a semente do sol que está em nós. Honrar. Ali é que mora o divino. Ali é o Atma Vidyaya. Ali é o Hridaya Kamala, a morada do ser. Por que esse grupo dos navidianos foi intuído a trabalhar com o coração? Porque os instrutores planetários estão usando o coração nesse momento, tanto nos processos de instrução como nos processos de cura. Entendem a importância deste lugar? E é o nosso lugar de pertencimento. Toda vez que Sananda Jesus falava sobre a verdade, ele fazia referência ao coração, nunca à mente. Vejam nos registros evangélicos, sempre Sananda Jesus se referenciando ao coração como lugar da percepção, o lugar da gnose. A gnose é feita não pela mente, a gnose é feita pelo coração. A mente não compreende, a mente só traduz o que o coração compreendeu. Então, Surya Bidya, a semente do sol, que é um termo alegórico que se refere à centelha divina que está presente em cada um de nós. Nesses dias difíceis que estamos atravessando, onde as frequências do planeta estão muito contaminadas, nas partes internas do planeta está havendo uma guerra que nós não imaginamos. É o verdadeiro Armagedon acontecendo nas estruturas internas do planeta, frequenciais do planeta. Porque esses são os dias finais.
Dias finais, alegoricamente falando. Ninguém aqui está dizendo que vai haver um apocalipse. Nós estamos falando que está se avizinhando e já está acontecendo o fim de um ciclo. E que aqueles que não se adequarem para receber uma nova terra, regida por outros valores e padrões, por outros princípios, aqui não mais vai conseguir permanecer. Isso que Sananda Jesus chamou de separação do joio e do trigo. Ele advertiu, deixa que cresçam juntos, tanto o joio como o trigo. Haverá o momento da separação, no fim do ciclo. E, obviamente, que nós, nesses momentos, não podemos andar tão distraídos. Temos que desenvolver a atenção plena. Há muito barulho no mundo, muito ruído. Uma enxurrada de informações inúteis. É por isso que os instrutores, todos, falaram que, nesses momentos, é preciso entrar dentro da própria casa e fechar as portas e as janelas. E abrir aquela caixinha onde está Surya Bija, a semente de sol. Porque é essa luz interna que vai nos sustentar. O que vem de fora não mais pode nos sustentar. É isso. Gratidão, Shiva Shambho. Gratidão, Gayan, Shiva Shambho. Alguém gostaria de colocar sua impressão sobre a semente de sol que está em cada pessoa? Cida, por favor. Boa noite. Esse tema, ele mexeu muito comigo, porque é justamente assim que eu ando me sentindo. Nenhuma sombra. E eu lembrando que uma tarde dessa, eu sentada na varanda, e a menina que me ajuda aqui em casa parou e disse: ô patroa, que ela me chama de patroa, por brincadeira. Ô patroa, o que foi que tá assim? Eu disse: não sei, o tempo tá nublado, eu tô nublada. Aí ela: a senhora tá nublada? Eu digo: eu tô me sentindo igual o tempo, assim, nublada. Aí ela disse: é o mês de agosto, deixa entrar setembro. Eu disse: pode ser o mês de agosto. E nessa minha sombra, eu tenho lutado muito, né? Porque eu já tive uma depressão muito séria e eu tenho muito medo de ter de novo. Então eu luto muito para não ficar triste, para não arriar, para não... aquela coisa assim que talvez seja do meu ego, né? E
Isso está me incomodando bastante, porque tem um mês que eu estou com um problema de coluna sério, tendo que diminuir o meu ritmo em casa, tendo que parar um pouco. E nessas paradas, a cabeça ferve. E quando a cabeça ferve, aí eu desconto na comida. Então, esse tempo, para mim, está sendo, assim, eu tenho que procurar realmente a minha semente do sol, porque está sendo, assim, de muita sombra. Às vezes eu até me desconheço, porque às vezes eu tenho pensamentos, assim, que me assustam. Coisas que eu não pensei de às vezes vir assim minha cabeça, eu fico, meu Deus, o que é isso? E teve horas dessa partilha que eu olhava para você, Gaiane, e parecia que você estava olhando para mim. Um negócio, não sei, um negócio diferente. Você olhava para mim mesmo, eu olhava assim, e Gaiane está olhando para mim, e eu chegava até a me encolher assim, porque Gaiane está olhando para mim. Então, por isso que eu levantei logo minha mão, porque eu senti a necessidade de falar, né? De uma coisa que já vem acontecendo já há algum tempo, mas hoje você olhou para mim, como quem diz assim, fale, fale porque você está precisando. Então, deixei meu ego do lado e resolvi abrir o coração e falar que eu estou realmente passando por um momento de sombra, mas que vai passar. Eu sei que vai. Gratidão. Gratidão a você, Cida, por abrir o seu coração. E Gaian, a Letícia faz uma pergunta bem próxima ao que a Cida colocou. Ela diz: gratidão pela partilha oportuna e maravilhosa. Quando o afetado é o próprio centro, o coração, como ativar a semente de sol? Sim. Cida, minha querida, antes de nós dialogarmos com a Letícia, eu queria até ver a Letícia, estou com saudade de vê-la, né? Ela podia mostrar o rostinho aí depois. Ei, Letícia, minha querida, saudades, viu? Então, antes de nós dialogarmos com a Letícia, essa questão que a Cida trouxe, que ela sentia como se o Gaian estivesse olhando para ela. Não era o Gaian que estava olhando para você, né? Mas tinha, sim, uma presença olhando para você. Isso é indubitável. Como estava olhando para mim também. Então, Cida, essa sua humildade de colocar, evidenciar as próprias sombras, porque nós queremos mostrar para os outros, dentro de uma comunidade dita de espiritual, que nós somos luminíferos, que nós somos brilhantes, né, que nós não temos escuridão. Então, isso acaba falseando ou desconfigurando uma própria realidade. Essa sua atitude de olhar nos olhos da própria sombra, de reconhecer que, sim, existe algo em mim que me causa tristeza, que me deixa angustiada, que tem dias que eu estou nublada. E eu digo, Cida, olhe para todos. Todos também têm passado por isso. Entende?
Não se fixe nessa condição, porque essa condição não é real. As sombras, elas são pertinentes à própria condição existencial nossa nesse momento planetário. Para não sofrer nenhuma incidência de sombra, era preciso que você não estivesse nessa condição encarnatória. Era preciso que você estivesse em outro mundo. Porque as próprias frequências da psicosfera da Terra, o próprio campo planetário está muito contaminado. Por que que Sananda Jesus disse, orai e vigiai? E orar não é ficar repetindo palavras. Orar é dialogar com o nosso ser divino. Orar, às vezes, é ficar em silêncio, receptivo, perceptivo. E vigiar é atenção plena. Atenção plena. Não se distraia. Quem andar distraído nesses tempos vai ser picado por cobras. Então, Cida, minha querida, você está manifestando algo que é comum a todos nós. Todos nós estamos na mesma barca. E aí que entra algo muito importante, que é a força da sanga, que é a egrégora, o grupo. Por que que os instrutores planetários, quando trouxeram a proposta da nave, disseram claramente que tinha que ser através de uma consciência grupo? Não é uma consciência individualizada, é uma consciência grupo. E nós temos ainda muito pouco desenvolvido essa consciência grupo. Nós ainda somos muito individualidades que entram para assistir algumas reuniões, algumas partilhas. A consciência grupo é fundamental. A força da egrégora. Porque as hierarquias, elas se alinham com essa consciência grupo. E todos cuidam de cada um e cada um cuida de todos. Esse é o princípio. Então, a sua sombra, Cida, é a sombra de todos nós. E a luz de cada um de nós é também a sua luz. E, Budali, minha querida, você poderia repetir a questão da Letícia ou deixar a Letícia falar, que ela está aqui, estou vendo o rostinho dela. Fala, Letícia. Não consigo falar. Eu estava com tanta saudade de participar, não estava conseguindo participar, e hoje, mesmo com desconforto, eu falei, vou participar, porque eu estou sentindo que tem algo ali. E tem muito, né? A partilha falou comigo do começo ao fim. Exatamente o que eu estou sentindo, né? No meu corpo físico, no mental, no emocional. Mas eu tenho refletido muito. Faz 8 dias que eu tô paralisada, assim, entre aspas, paralisada, né? Sem trabalhar, só olhando para mim, para minha condição física, mental, emocional, e ficando de frente com tantos aspectos que às vezes a gente deixa passar, e na hora que vê, chega a conta tudo de uma vez. Então, a minha pergunta para o Gaian é
diante de tantos sintomas que eu tenho sentido no cardíaco, todos os dias eu fico refletindo, assim, como eu harmonizo esse centro, né? Às vezes eu mentalizo, imponho mãos, eu sei que não é só o momento agora para eu tratar isso, porque não sei a magnitude do que é ainda tudo isso, né? Mas eu nunca senti tudo que eu tô sentindo dessa forma. E me vem muito assim, confiança, né? E quando a gente está sentindo muitas coisas, às vezes a gente abala um pouco a nossa confiança em acreditar que nós temos luz e que nós somos capazes de fazer essa autocura. Então, eu me vejo nessa cisão, nesse momento dessa escolha, de uma forma muito forte. E aí é como se eu tivesse que ultrapassar essa fase, né? E essa sementinha de luz eu fico toda hora tentando regar ela para ver se ela cresce, e às vezes ela cresce, daqui a pouco ela dá uma, sabe? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, se tiver alguma orientação nesse sentido, sobre esse centro que é nossa principal conexão com o divino e essa luz. Gratidão. Gratidão, Letícia. O Falcão está querendo falar, talvez ele esteja querendo falar com você. Então, vamos deixar o Falcão falar, depois nós voltamos, tá bom? Bom dia a todos. Alegria. Depois da nossa partilha ontem, né? Estou sentindo falta de Felipe na terceira visão. Vou puxar as orelhas dele, não, porque é cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Mas quando você fala e relembra nossa passagem lá para Paraó, dizendo que um cuida de todos e todos cuidam de um. Nós estamos numa verdadeira jornada em várias frentes ao mesmo tempo, e eu me sinto com o corpo físico cansado. Lembrando que é intenso mexer com essa energia toda, e a mente parece que tem 13, 14 anos. O corpo parece que tem 140 e um peso imenso. Mas uma vontade danada de caminhar. E quando vejo ontem a sua síntese pequena, mas tão assertiva, na terceira visão, quando nós ainda estamos muito carentes de entender a fala e o poder da fala, quando a fala vem assertiva. E quando eu vejo hoje a fala da centelha divina, e você traz com essa precisão das sombras, porque trabalhávamos também o ego, ontem a sabedoria, o saber ciência, o sapiência, dos seres que estão ainda iluminados, não lucificados, que tem a ver com a tua fala hoje. Mas entre ser iluminados e lucificados, existe uma preguiça tremenda que o ego puxa para que nós sejamos sempre essa busca de ser iluminado. Preciso de luz, preciso... E não percebo que eu tenho a luz e posso clarear minhas próprias trevas. Imagina o que Letícia está passando, e oro para você, minha filha, todo dia. Peço para que o mestre lhe acolha sempre, porque você não se dedica só a você. Se dedica a tanta gente adoecida, verdadeiros suicidas, verdadeiros seres que ainda estão nas trevas da ignorância, por não se perceber, por não se olhar. Eu não estou falando de pessoas comuns, estou falando de seres que, como nós, temos a mesma capacidade de despertar consciencialmente. Mas o Gaian diz ainda para nós, estamos muito isolados, muito individualizados, porque ainda somos muito egóicos. E o egocentrismo, em algum momento, é importante para pegar o foco e entender. Mas depois não precisa mais dele. Uma vez que você faz o caminho, trilha o caminho e deixa a roda girar. Então, quando ele fala
uma nova terra, uma nova era, uma nova gente, nós já estamos abrindo essa porteira, esse grande portal, ele já está aberto. O problema é que só alguns sabem disso. A maioria ainda não sabe. Mas já estão embrulhados nesse grande portal. Então, trago aqui assim para vocês, primeiro, a minha alegria, e a minha vontade de dizer que estamos juntos sempre. Não tem como esquecer. Essa semente foi plantada, aí é como diz o Gaian, numa caverna sagrada chamada coração. E não é um coração físico que bate 24 horas, bombeando sangue para o cérebro, o sangue arterial, oxigenando, limpando, jogando para cima. Mas também é o coração que traz o sangue nervoso, o sangue venoso, cheio de toxina, que volta ao pulmão para ser purificado e voltar a ser reaproveitado nesse grande ciclo da vida. Viva a vida. E Deus abençoe a todos. Shiva Shambhu. Antes de passar para o Felipe, deixa eu só, inclusive porque eu vou sugerir algo que vai te incluir também. Deixa eu só voltar ali na Letícia. Letícia, minha querida, me permita trazer uma circunstância que você está vivendo que também tem que ser considerada. Existe um campo dentro do seu campo. Entende? Existe um ancoramento de um novo ser que está chegando e adentrando na psicosfera planetária. Existe um impacto muito grande. Você já viu quando esses corpos celestes entram na atmosfera terrestre? Como eles, pelo atritamento, eles entram em processo incandescente, alguns explodem, né? Porque não é fácil adentrar na psicosfera da Terra. Então existe um serzinho que está entrando e ele está dentro do seu próprio campo. Entende? Então, certos medos, certas angústias que ele sente, você está sentindo. E você vai sentir por onde? Pelo coração materno. Então, esses momentos, especialmente pela sua condição e para você, são totalmente únicos. Entende, Letícia? Mas você pode ter certeza que em nenhum momento a luz divina te abandona. Surya Bidya está bem dentro do seu coração. A semente de sol está aí. E eu tenho certeza que agora, nesse momento, você está sentindo ela. Eu tenho certeza disso. Confia nela. Está tudo certo, Letícia. Não tem nada errado. Tudo está certo. Confia. Não se preocupe. Não tenha medo, não tenha preocupação. Entregue. Confie. Está tudo certo. E vai dar tudo certo. Tá bom, minha querida? E eu agora passo para o Felipe, mas eu queria justamente sugerir que em algum momento você pudesse conversar com o Felipe, para o Felipe fazer até um trabalho com você nesse campo, tá bom? Não é vai dar tudo certo. Vem Já dar tudo certo. Vem dar, vai, não. Vem. Felipe. Com certeza me coloco à disposição, sim, da Letícia. Como já conversei várias vezes, até essa semana conversei com ela. Falcão, independente se a gente não tá junto ali, eu tô do teu lado e tu tá do meu lado, a gente tá sempre junto. Gaia, eu gostaria que tu trouxesse um pouco de uma questão assim, das egrégoras mentais
que são colocadas, e muitas vezes as pessoas se distraem e acham que esse é o verdadeiro sol. Como cuidar isso para não erroneamente achar, se distrair, sair do fio da navalha, né, que a gente já trouxe, e daqui um pouco achar que está conectado com algo maior e está numa egrégora mental e, na verdade, só se emaranhando mais. Gostaria que tu trouxesse um pouco disso, até praticamente, como a gente pode voltar para esse centro e se conectar realmente com o nosso Sol central. Nossa, Felipe, que maravilhoso isso que você trouxe. Né? Maravilhoso. Isso nos dá a oportunidade de fazer uma imersão numa chamada de atenção que é necessária para nós. Né? O próprio Sananda Jesus disse que nesse tempo haverão os falsos profetas. Alguns dirão a luz está ali, ou outros dirão que está acolá. Não acredite. Olha que Sananda Jesus disse lá 2000 anos atrás. Porque a luz não está em nenhum lugar fora de você, está em você. Então, essas egrégoras, essas hierarquias mentais, nesse momento, existem muitas entidades que estão usando a luz, entre aspas, para produzir trevas. E estão arrebatando pessoas incautas, invigilantes, e quando elas pensam que elas estão indo para o céu, na verdade, elas estão caindo em abismos. Então tem que ter muito cuidado no que acredita, a que se rende, a quem se rende. Tem tanto falso guru de plantão hoje em dia e um monte de seguidor. Entende, Felipe? Mas aí você trouxe um ponto que é fundamental. Você disse assim, egrégoras mentais, hierarquias mentais, do mental inferior. Esse é o ponto de distinção. Porque tem que ser sentido não pela mente, mas pelo coração. Às vezes você encontra alguém que tem o discurso mais lindo do mundo. Você se encanta com o discurso. A nível mental, você é cooptado. Mas se você olhar para o seu coração, você vai sentir que não. Então, confia no coração, porque ele não mente. E tem muita gente caindo no buraco. Principalmente aqueles neófitos que são encantados, deslumbrados. Ah, fulano está incorporando não sei quem, e não sei o quê. Entende? Por quê? Não é que essas pessoas estão mentindo ou enganando, é você mesmo que está invigilante. Porque você está nessa fase do deslumbramento. Espiritualidade não tem nada a ver com deslumbramento. A espiritualidade acontece justamente quando tudo fica escuro. E você tem que encontrar a sua própria luz. É como o Falcão falou, tem muita gente querendo se iluminar, mas muito poucos querendo se lucificar. Porque querer se iluminar é receber luz que vem de fora, vem de outro. Lucificar é acender a própria luz. Despertar a própria luz. Aliás, até o próprio termo Lúcifer, no Ocidente, foi totalmente deturpado. Foi associado a uma visão demoníaca.
Enquanto Lúcifer significa aquele que é portador da luz. Nós somos seres luciferianos. Aí nós precisamos desconstruir todos os conceitos ideológicos, teológicos, religiosos, para nós entendermos o que é ser um ser luciferiano. Então, Felipe, eu acho que você trouxe um ponto muito importante. Porque se você for seguir o caminho do mental inferior, você vai se perder. Porque é muita informação. É muita informação. Cada um puxa a corda para um lado. Cada um diz uma coisa. Uns falam, está aqui, o outro fala, está ali, não, está lá em cima, não, está aqui embaixo. Entende, Felipe? Então, tem que ter atenção nesse momento. A semente do sol, o Surya Bidya, está no coração de cada um de nós. Entende, Felipe? Eu acho que é muito importante o que você falou. Vamos em frente. Gratidão, Felipe. E não deixa de dar uma atenção para Letícia, tá? Não, com Nós certeza. temos a Pode, Letícia com muito carinho. com certeza vou conversar com ela de novo. Pode deixar. Então, querendo agradecer aqui a Letícia, né, pela participação, Felipe, Gayan, antes da Luciane e da Simone falarem, quero colocar aqui o que a Verônica colocou há 40 minutos atrás. Ela diz: eu tenho me sentido afetada pela forma como as pessoas reagem diante da luta por dignidade para a maioria dos trabalhadores. Hoje ouvi que não podemos lutar para diminuir a jornada de trabalho, porque vai causar mais prejuízos para todos. Não consigo entender e nem aceitar esta visão. E Elias, ele coloca uma frase do Khalil Gibran: assim como a madeira libera a sua fragrância apenas sobre o fogo, a alma revela seus segredos quando ferida. Luciane? Boa noite, boa noite, boa noite. Então, procuro o máximo ficar calada nesse encontro que a gente tem, mas é tanta coisa que borbulha assim dentro de mim, né? E de sentir vivo o coração, sabe, Letícia? Você que quer saber aquela conversa de mulher para mulher, né? Então, minha querida, eu gosto muito, assim, de roda de mulheres, né? E tem um aprendizado exatamente dentro dessa fala do Gayan que, poxa, só me confirma cada vez mais a beleza de estar numa noite de sexta-feira, né? Você poderia estar em outras jornadas, né? Tanta coisa que tem nesse planeta Terra, né? Que atrai a gente, né? Tanto todo mundo aqui, cada um de nós, porque a gente escolheu, né? Com tanta coisa acontecendo e o coração se atraiu a estar aqui, né? Que força é essa que atrai, né? Então, para mim, uma das coisas que me atraiu muito foi exatamente poder renovar, né, todos os ensinamentos que eu já ouvi até agora, que ora atrás os ensinamentos do mestre Sananda, né, com toda a jornada dele ter vindo aqui na Terra e deixar tudo dito, né?
E eu acho muito bonito, né, porque eu reconheço no Mestre Sananda um grande yogi, né? Principalmente quando ele vem e aponta, eu sempre gostei do coração de Jesus, aquelas imagens, né? Que ele mostra, ele vem com a mão dele, com o dedo indicador, e ele aponta. E tem uma outra imagem, não estou com ela aqui agora, mas que é irradiando, assim, e a gente aqui nesse grupo hoje falou, né, da radiância, né, em seus movimentos, em suas importâncias. E tem o coração de Jesus irradiando, né, aquele arco-íris, aquela coisa maravilhosa. Então, eu sempre gostei de observar, desde muito cedo. E uma coisa foi confirmando a outra, não é? Então, quando na fala de hoje, né, Bidya, Surya Bidya, poxa, semente, né? Semente do sol, né? Tem esse legado, são vários ensinamentos que esse planeta tem, planeta Terra, mas o que eu sinto é que exatamente aqui é uma grande escola, né? Grande escola Pachamama, da Mãe Maria, né? Quando eu comecei a prestar atenção nisso, né? E o que é que significa tudo isso? Porque, assim, o que você não entende na Terra, você eleva o pensamento e vai estar lá no celestial, né? Então, assim, o que é que a gente pode aprender com o sol, com a lua, com as estrelas? Então, eu fui nesse ensinamento, não é? E por que é que tem sol dia e por que é que tem, né? Então, como a gente também conviver e reconhecer que tem essas sombras, que tem as nossas noites e que tem as nossas manhãs, as nossas auroras, né? Tem o nosso sol do meio-dia, mas que esse mergulho é preciso que a gente tenha coragem, né? Tenha coragem, né? Coragem, coração. Coragem é essa força, né? Que tem as palavras, né? Que leva esse mergulho, né? Esse mergulho interno, né? A gente tem muita coisa para ver aqui fora, mas também tem muito que é muito da singularidade, não é? E que eu me preencho muito, mas um remedinho, que eu vou falar só isso, que me ajuda bastante, que é o que me segura também aqui, que eu me renovo depois de um dia de trabalho, que são os mantras, né? Os mantras, todas as tonalidades musicais, assim, sagrados, né? A diversidade, um ponto de luz, não é? Que vem lá das umbandas, um mantra oriental, um canto indígena da floresta. Então, acho que o coração, ele gosta de cantos, né? É isso. Ficar por aqui Gratidão, mesmo. querida. Gratidão. Simone, você pode se colocar. Depois da Simone, a Maria Mendonça. Aí eu abro para a Gaiana fazer as colocações linhas gerais. Bom, boa noite, bom dia, né? Bom dia. Sempre é tão maravilhoso, né? Essas conversas e assim, muita coisa me esclareceu de alguns momentos que eu estava por esses dias pensando, e quando você fala, Gaia, do orar e vigiar, eu nunca tinha pensado que era isso, que era assim. E, né, parece uma coisa simples, mas é tão esclarecedor isso, pensar que esse orar é estar em contato com conosco, com essa centelha, né? E vigiar é essa atenção plena que temos que ter, né? E eu quero dizer assim, por esses dias eu tenho sentido uma angústia tão profunda que achei até que eu ia enlouquecer, assim, de tão forte que estava. E muitas coisas, de muitas informações
ao mesmo tempo, vai, assim, dando essa angústia também, né? E aí eu não queria nem pensar mais, assim, eu não queria estar no mental. Estar no mental estava me dando, assim, me enlouquecendo. E aí vem você hoje, né, com essa explanação, assim, que foi para mim, assim, um acolhimento disso e de muitas respostas que eu vinha procurando, que eu vinha perguntando, e que vinha me perguntando, e que perguntava a Deus. E, assim, me trouxe muitas coisas que eu, assim, eu acho que me esclareceu, né? E eu quero dizer que todas as vezes que eu, em algumas vezes, né, que o mestre Gerhard, que está com o mestre, com o professor Falcão, ele fala assim: acenda sua luz, acenda sua luz. Simone, acenda sua luz. E eu ficava pensando o que que era acender essa luz. E às vezes as pessoas falam de acender a luz como assim, procurar o nosso poder individual, né? Mas eu não sentia que era isso, mas ficava, o que é se acender a sua luz, né? E aí, para mim foi hoje, essa clareza para mim, que é estar em contato com esse coração, que é estar em contato, que é essa caixinha da centelha divina do Surya, Surya o quê? Que é Surya, pequenininha, a Surya, centelha do Sol, Surya Bidya, Surya do Vida. Sol. E, e é isso, assim, eu fico agradecida, porque isso chega a ser assim um acalanto para a alma, sabe? Estar nessa egrégora, estar nesse movimento e estar escutando tudo isso e clareando a nossa mente, a nossa. Porque realmente a- a- os dias não estão fáceis. E aí a gente precisa mesmo dessa Surya Bídia. Então, Gratidão. só agradeço. Nós que agradecemos, querida. Gratidão. Gratidão a vocês, gratidão a sexta-feira, gratidão a todo esse movimento Terceira Visão, gratidão ao professor Falcão, gratidão ao mestre. Isso tem sido de muita importância mesmo. Gratidão. Maria Mendonça. Boa noite, bom dia para todos. Para mim foi muito interessante, muito importante eu participar hoje, né? Porque eu estou tendo uma semana muito complicada desde que eu fiquei no hospital e muita fraqueza. Eu fui dormir porque eu não conseguia ficar em pé. Eu só consegui levantar quase na hora da reunião. Porque alguma coisinha falou, levanta. Eu levantei, não lembro, não sabia que dia que era, mas tudo bem. Depois eu falei, é sexta-feira. Quando falou do coração, para mim foi muito importante, porque eu ando sentindo um vazio muito grande, mas não sei o que que é, mas no meu coração. Eu procuro saber o que que é, mas não consigo. E, mas graças a Deus, olha, eu estava que eu não podia parar em pé. Agora eu estou muito bem. A única coisa que eu estou sentindo é o formigamento no braço até a ponta dos dedos, lado direito. Mas eu nem sei como explicar, porque eu sempre, quando eu participava de um grupo, os mestres sempre falavam para nós, até um remédio que eu estava tomando, e ele estava fazendo um efeito muito forte, porque era 3 doses, era 1.500 miligramas por dia.
Aí eu perguntei para ele, daí ele falou para mim assim, pergunte para o seu coração. Eu falei, meu coração fala que eu tenho que tomar só 2. Aí eu passei a tomar só 2 mesmo. E porque a nossa mente, ela mente para a gente. Então, o coração é o mais confiável de todos, porque quando a gente sente alguma coisa, pergunta para o coração. E eu estava meio em dúvida, falei, mas o que está acontecendo? Porque eu sempre agi com o coração. E essa fraqueza, eu falei, essa fraqueza não é possível, eu não estou podendo quase andar, tenho que ficar quase deitada, e aqui com esse calorão de Tocantins, meu Deus, e eu não posso ficar com ar-condicionado, porque eu tenho muita dor de cabeça. Aí, para mim, está sendo um sacrifício. Mas agora, no término dessa reunião, de tudo que foi falado, eu estou sentindo maravilhosamente bem. Estou podendo andar, estou podendo me sentir bem forte. Isso, para mim, foi muito, muito bom. Foi bom eles terem me acordado mesmo, porque, como eu estava dormindo muito, aí aquela coisa falou, levanta que você precisa levantar. Aí eu levantei, meio zonza, eu falei, mas o que tem hoje? Aí veio a reunião, e é muito importante. E para mim foi muito importante mesmo assistir essa reunião. Gratidão, mestre, e gratidão a todos os mestres que estiveram aí, porque todos nós temos os nossos mestres, os nossos anjos guardiões. Eu, ao professor e mestre, esqueci o nome dele de novo, não vou falar, não, eu vou falar errado. Falcão, Gaião. É o Falcão e o mestre Gaiano. Ah, porque uma vez eu fui falando do mestre O nome Falcão. pouco importa, Maria. O Tá. nome é um detalhe apenas. Então, mestre, graças a Deus, graças ao entrar para dentro de mim, eu consegui me recuperar. Eu só estou sentindo o formigamento no braço e até nos meus dedos, né? Mas foi muito, muito importante ouvir os relatos de todos mesmo. Mestre Gaiano, gratidão por tudo mesmo, a todos vocês. Gratidão a você. Eu recuperei minha força, porque eu sempre fui uma pessoa muito forte, eu sempre recuperei das doenças que eu tinha rápido. Uma vez o mestre falou para mim, você tem o poder mental, todos nós temos o poder mental de recuperar as nossas doenças. Aí eu falei, mas o que está acontecendo comigo agora? E esse vazio no meu coração. Mas, olha, foi muito, muito, muito importante tudo de hoje. Gratidão, gratidão. Que bom. Saúde, querida. Gaião, você pode... Olha, hoje eu vou inverter. Ontem o Falcão pediu que eu fizesse uma síntese na reunião. Hoje eu vou inverter. Hoje eu vou pedir o Falcão para fazer uma síntese e depois fazer... Não, o encerramento é a Claudinha, né? E aí passa para a Claudinha, a nossa queridíssima Claudinha Barros, a poeta da nossa sala, para poder fazer o encerramento. Hoje será eu. Ah, então hoje vai ser a Sueli. Tá bom, mas depois passa para a Sueli. Cadê a Claudinha? Não está aqui, não? Ela estava muito cansada. Ah, tá. Então tá bom. Então, Falcão. Bom, eu me sinto honrado de poder fazer essa partilha hoje, porque eu penso que a conversa de ontem, ela se complementa hoje. É como se a gente estivesse fazendo um jogo sem combinar. Parece que não tem combinação, mas está tudo articulado. É compreender nas sombras ainda do ego, da necessidade evolutiva de cada um, entendendo que o caminho é uno. A estrada é larga, mas o caminho é uno. Eu sou o caminho,
eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E onde é que está o Pai senão em mim mesmo? Porque se eu e o Pai somos um, então esse é o caminho da ascensão. E quando Sananda Jesus, ou Cristo Jesus, na Terra disse, só existe uma saída para a tal salvação, o amor. Então você pode economizar em tudo, mas não economize no amor. Não economize no amor. E esse amor que a gente fala que é como essa egrégora se coloca pela linha do amor-sabedoria, que o Gaian vem trazendo com tanta destreza desde o início. Olha, já vamos com mais de 70 trabalhos. Já vai chegando em 2 anos ininterruptos de ensinamentos divinos, que eu, Gaian e todos que estão, somos só ferramentas, instrumentos. E parece-me que nunca houve um só momento que nós combinássemos nenhuma fala, e elas estão todas sincrônicas, não tem como fugir. Mas hoje, especialmente, quando se traz a leitura do Sol Central e traz essa centelha divina para o teu cardíaco, para essa caverna que a gente sabe onde guarda realmente a tua luz. E quando Simone diz que o mestre sempre diz, acenda a sua luz, claro que é a luz do amor, é a luz do amor, sabedoria, o compreender mais, o ser mais tolerante, ser mais parcimônio, ser mais alegre, mais manso, diante dessa adversidade que o planeta está passando. E quando falavas da transição planetária, o Gaian traz com toda a sua sapiência, não é a transição planetária, é a tua transição, é a tua mudança de comportamento diante das situações que se apresentam nesse pseudo-Armagedon. Porque penso que o Armagedon nunca deixou de acontecer, catástrofe nunca deixou de acontecer, guerras nunca parou de acontecer, mas está sempre um grupo envolto em luz, orando por todos e toda a egrégora. Mesmo aquelas mais distantes, mais angustiadas e mais sofridas. O que é que eu quero dizer com isso nessa pequena síntese que eu faço? Se os ensinamentos divinos são postos e não estão em livros escritos pelo homem, mas está escrito num livro fantástico, porque ele não tem páginas escritas, são páginas brancas, escritas a cada dia, chamado Livro da Vida. E ninguém pode falar da tua vida senão tu mesmo. Pense que ser fiel a ti próprio. Leal tu pode ser a quem tu quiser, mas fidelidade tu só rende a ti mesmo. E nessa fidelidade a ti mesmo é a tua comunhão com o divino, com o sagrado. E eu digo, Gaian, me dá muita alegria de poder participar com você e com toda essa egrégora aqui, porque é a continuidade da minha família. Eu me sinto vocês todos e amo vocês todos. E sei que estou no pedacinho de coração de cada um. Recebam todos o meu abraço, o meu carinho, e eu honro todos. Paz e luz. Sueli, gratidão, então. Gente, me perdoe, mas minha internet pifou no computador, eu tive que vir para o celular. Será que eu posso falar uma coisa? Pois não, Maria. Então, Maria, pensei que você estava tentando. Não. Eu só gostaria de fazer um comunicado, porque hoje eu falei, do jeito que eu estou falhando nas duas, na terceira visão e nessa do mestre Gaian, eu falei, eu acho que eu vou sair. E isso estava me deixando muito angustiada.
E hoje eu senti no meu coração que eu tenho que ficar, porque isso é muito importante para mim. Acho que é por isso Você não que pode sair porque você não pode. Como é que você vai sair? Você só tem uma entrada, minha filha, não tem saída, não. mas eu estava me Tem uma sentindo porta muito só de entrada, o cara quer sair, mas não acha a porta, não. ainda bem, porque eu estou me sentindo muito, muito bem agora, meu coração está em paz. Gratidão a todos. Deixa eu ver onde que tira esse negócio aqui. Não sei. Saiu. Gente, vamos lá. Lógico que a poeta é a nossa querida Claudinha, mas ela me pediu que alguém pudesse fechar e eu me ofereci no sentido. E aí, nessa fala de eu me ofereci, me veio a reflexão que eu quero deixar aqui. Se nós somos aqui, como disse o mestre Falcão, na vida, porque aqui é uma existência de uma vida. A vida se manifestando em uma existência. O que a gente temos que aprender, principalmente nessa existência? Unir-nos em uma consciência única. É essa a proposta. Ok. Para isso precisa o quê? Cada um se iluminar. Ou melhor, mostrar a sua luz, porque iluminados já somos. Isso significa o quê? À medida que nós mostrando a nossa luz, nós iluminamos também o outro que ainda está na escuridão. Se pensarmos assim, cada vez que estamos fazendo isso, nós estamos clareando, e nós estamos ajudando aquele que ainda está na escuridão. Isso chama-se servir. Então, eu lembrei de Teresa de Calcutá, que ela falava muito da noite escura da alma, e ela dizia que viveu, inclusive, o deserto espiritual, porque ela chegou a um ponto de ela dizer, sem saber se Deus existia, mas ela disse que uma coisa ela nunca deixava de fazer, que era servir. Porque enquanto ela servia, ela sabia que ela tinha um propósito. Ela não entendia, ela não compreendia muitas vezes, nem sabia mais se sentia Deus. Mas ela tinha um propósito, e nesse propósito de servir, ela foi se reencontrando. Eu acho que é isso aí. Se nós pararmos para pensar que nós estamos com 9 guerras no planeta, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Gente, como é que alguém aqui que está sensível não vai sentir nada? Nós temos que ser empatas. Agora é discernir aquilo que vem, que é da psicosfera do planeta, e o que é nosso. Não tem como a gente estar aqui sem sentir nada, senão estaria na insensibilidade. Agora, sentir e não absorver é que é o nosso desafio. E quando isso acontecer, o que eu deixo aqui de reflexão e também de gratidão a todos, porque se eu estou aqui falando é porque, na realidade, foi oportuno. Vocês permitiram. Cada um aqui permite o outro estar presente. Cada um aqui permite que esse grupo aconteça. Cada um aqui fortalece uma egrégora, como diz Felipe, que vai contraponto às egrégoras mentais inferiores, que são as nossas também. As egrégoras mentais inferiores são as nossas, que são as nossas sombras, que nós alimentamos elas quando estamos na sombra, mas que nós lembremos sempre disso, e não permitamos que essa sombra fique muito tempo. Entre quando chegar a sentir esse vazio, lembre-se, você pode ajudar alguém que está pior que você. Jogue luz, não importa que seja uma ajuda de escuta, uma ajuda de um cuidado, mas pode ser aquele pensamento que você disse assim, não. Tem gente pior que eu, então vou mandar a luz para essas pessoas que estão em situações muito piores que a minha. Não que a gente tenha que se comparar, mas é preciso a gente lembrar que a gente está vivendo em um grupo. É uma consciência única, onde, enquanto nós estivermos conscientes do nosso papel nesse grande consciência, aí estaríamos manifestando justamente a nossa alma, e não o nosso ego. Quando eu sentada aqui orando para aquelas pessoas que estão precisando, quando eu quisesse, mantinha o pensamento e lembrei do pessoal que está lá na guerra, mas naquela hora eu fecho meus olhos e vibro,
Não tenha dúvida que o vazio não vai existir, porque você está ocupando com luz. É isso, querido, que fiquemos na luz até a nossa partilha. Com toda certeza, Maria Mendonça, nem você, nem Raimundo, nem ninguém vai sair. Porque a gente precisa ampliar as pessoas que estejam com esse propósito de fazer isso. E se pensar isso de novo, eu vou puxar as orelhas de madrugada. Isso mesmo, Alcão. Um beijo, querido, fiquem em paz. E com um astro-rei no coração. Tchauzinho. Eu quero ver o bucho, viu? Gratidão a todos em geral. Saudade de vocês. Tá aí, irmão. Bom, legal.